Hoje nós vamos falar sobre esse tema, curar a si mesmo. Então a gente tem às vezes dentro de nós aquela vontade de curar uma doença física ou uma doença emocional. E isso vai exigir da gente um movimento. E esse movimento, ele vai começar da nossa alma, ou seja, de dentro para fora. E que esse movimento, gente, possa ser começado sendo fortalecido pelos ensinamentos do Cristo. E aí, com esse objetivo do ano, o que importa a ti, segue-me tu, o que importa seria mais ou menos assim. Não importa os obstáculos que você tem, o que está te impedindo de buscar a cura. Segue-me tu, vai em busca dessa cura através dos meus ensinamentos. Porque o Cristo, gente, é um Cristo assim, que nós temos que ver ele como um Cristo assim, de uma bondade imperturbável. Ele não veio para nos perturbar, para nos deixar atormentados igual nós ficamos, às vezes no dia a dia, às vezes com uma fala de alguém. Tudo o que ele fez foi simplesmente para nos acordar. E quando a gente começa a nos acordar através do ensinamento dele, nós começamos assim a empenhar, a querer nos conhecermos a nós mesmos. Quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, a gente começa a querer livrarmos daquilo que não nos convém. E às vezes muitas coisas que não nos convém é que está nos adoecendo. E aí quando a gente vai libertando disso, a cura vai acontecendo. E quando a cura acontece, a gente tem aquela sensação assim, é como que a luz do Espírito nosso, da nossa alma, está ali desabrochando, despertando. Que a gente permita deixar soar na nossa alma aquela fala de Jesus, vai e não peques mais. Porque tem uma frase, quando eu li nesse livro, que exatamente quando a gente começa a ter esse despertar, a gente vai perceber nessa frase que eles falam assim, as forças invisíveis não faltarão, ajudando-nos a instalar o céu nos pontos sensíveis da vida. Ou seja, quando eu estou aberto a isto, a do Cristo, a gente consegue ver a força dos invisíveis que vem nos ajudar. E esses pontos sensíveis da vida vai ser exatamente aqueles pontos que somente nós sabemos aonde dói. E hoje eu vou falar de uma história de Chico Xavier, e aí eu vou dividir essa história em partes durante a palestra. E aí o que aconteceu com Chico? Chico ele foi diagnosticado pelos médicos da terra, tuberculoso, muito fraco, muito febril. E aí numa manhã ensolarada ele estava sentado na porta de entrada, muito triste. E um mano, vendo ele bem triste, chega até ele e põe a mão no ombro dele. Essa mão no ombro é essa força invisível que estava ali para ajudar Chico. Né? Alguns médiuns, eles conseguem ver o espírito, né? Mas nós não conseguimos. Mas quando a gente tem uma sensibilidade, quando a gente se dispõe a essa ajuda, nós percebemos alguma coisa, às vezes uma fala de alguém que veio assim do nada que a gente acha, mas às vezes é o plano espiritual, às vezes trazendo para a gente uma indicação de uma medicação, de um chá, da gente fazer uma oração. E aí Emmanuel fala para Chico assim, reage, senão você falirá, e se chegar aqui agora desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem, porque realizou já algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida, e nos colocará em situação sobremodo delicada, pois levamos anos a organizar o plano da sua reencarnação. Então essa fala de Emmanuel para Chico é uma fala para Chico se reagir. E com certeza essa fala tocou nesse ponto sensível da vida de Chico. E o ponto sensível da vida dele ali foi os planos da reencarnação dele. E aí veio aquela passagem para mim do Evangelho, quando Jesus pergunta para aquele paralítico, você quer ser curado? Pega teu cátare
e anda. Quando Jesus falou aquilo, Jesus estava falando para aquele paralítico: reaja, vai em frente, que você tem muito ainda a fazer nessa caminhada sua. E como que nós vamos fazer esse movimento? Quando a gente tem aquele movimento através de uma oração. Mas tem que ser aquela oração de uma vibração de mudança consciente, de uma vibração assim elevada. Não quando a gente faz aquela oração, quando a gente está doente com alguma coisa, que a gente já coloca aquele medo, aquela incerteza. Tem que ser aquela vibração assim de confiança, de consciente. Eu estou aqui pedindo o quê? Eu quero me curar. E com certeza a força invisível vai estar ali presente. Porque Bezerra de Menezes, ele falou assim: recebemos pela oração o concurso espiritual, ou seja, ajuda espiritual. E aí ele continua, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que encontramos. Então, a oração para nos fortificar, principalmente, no momento das dores. Aí nós somos fortificados pelas orações, e quando a gente consegue se realmente fortificar, é aquilo que eu falo. A gente vai livrando a cada dia de cada coisinha que está ali nos incomodando, às vezes aquela raiva, aquela mágoa, e a gente começa pouco a pouco nos curando. E aí, através disso, nós temos uma outra coisa, a gente começa a ter uma vigilância. Porque aí a gente fala, essa atitude que eu faço não é legal para me obter a minha cura. E aí Emmanuel continua o diálogo com Chico. E essa parte do diálogo com Chico, eu acho que para a gente vai ser uns pequenos alertas. Para a gente nos conhecer e para a gente refletir algumas doenças que a gente tem. Emmanuel fala assim, porque essa alerta de Emmanuel é exatamente muito ligado aos nossos sentimentos. Emmanuel fala assim, com Chico: procure, pois, reagir. A tristeza, meu filho, é o cupim do coração, traz moléstia grave. Muitas doenças têm como causa um momento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito que vai tocar exatamente nos rins. Aí ele fala, é o coração que recebe em cheio a punhalada de ódio. É o fígado que todo se engurgita com a angústia de um orgulho ofendido. E aí ele fala, são os pulmões que se mostram enfraquecidos por falta do oxigênio do nosso otimismo, da nossa confiança em nós mesmos e em Deus. Que nós sabemos que cada dia que passa, a medicina está estudando mais e vendo, que são os sentimentos que estão provocando muitas doenças, físicas. Porque a dor, gente, ela é um mecanismo natural. Ela é como se fosse, a dor ela é provocada na nossa vida como uma preservação e manutenção para a nossa própria vida. Mas às vezes também é para o crescimento do amor. Porque quando a gente tem uma doença física, nós podemos ver que algum órgão não está bem. Por exemplo, se eu quebro o pé, eu caí, quebrei o pé, a dor é muito forte. Exatamente para me defender que eu não continue andando para algo pior, às vezes, acontecer com aquele pé. Então, a dor física, às vezes, é exatamente, às vezes, para uma dor para dar uma manutenção de algo pior que possa vir a acontecer. Mas e a dor moral e emocional? Quando ela aparece, com certeza, às vezes a pessoa pode até não achar, mas é porque a gente está desequilibrado, às vezes porque algo aconteceu conosco. Nós vemos que Emmanuel mesmo falou com Chico, aquela cólera, aquele atrito, aquela insatisfação na nossa caminhada que vai trazer para a gente uma doença física.
Mas então, quando nós temos a dor emocional, o que ela quer trazer para a gente? Ela convida a gente para o equilíbrio. E quando a gente começa a reequilibrar, com certeza a gente vai retornando para o caminho do amor. Porque quando a gente não faz isso, infelizmente, vem a depressão, vem uma doença mais física, mais séria. E isso é fato. Na vida de todo mundo, e eu sei, até na minha, que já me aconteceu exatamente por causa de dores emocionais. E aí eu vou contar uma história exatamente de uma doença que foi causada por causa de uma emoção. Tem vários casos narrados por especialistas, por estudiosos na área médica, que eles falam de curas que acontecem, que saem do âmbito da visão deles. E essa história é contada por um eminente oncologista americano. Ele narra um caso muito curioso de uma paciente que o procurou. E ela morava a 1.000 quilômetros de distância da sua clínica. E quando ela recebeu esse diagnóstico de um outro médico, eles falaram para ela que ela tinha poucas semanas de vidas, mas assim mesmo ela pediu que ela queria procurar esse oncologista, porque era muito famoso, e as pessoas ao redor dela tentaram ela fazer desistir daquilo, porque ela já tinha o diagnóstico, ela estava muito doente, e a clínica ficava muito longe. Mas ela insistiu e foi e conseguiu. E ele a examinou. Quando ela examina, ele diz para ela que ela tinha chegado tarde demais. E ele fala que ele, como médico, ele era médico, e como médico, ele consta para ela que nenhuma cirurgia e nenhuma quimioterapia podia curá-la. Que o destino dela mesmo era a morte. E aí, como ele falou para ela, é a etapa final da natureza biológica. Mas ela estava ali irredutível, e ela começou a encher ele várias perguntas, e pergunta para ele assim: eu tenho uma chance em 10? Ele fala: não tem. E ela continua perguntando: e uma em 100? Não. Uma em 1.000? Também não. E uma em 1 milhão? Aí ele fala: bom, em 1 milhão de pacientes é provável. Então, ela com os olhos dela brilha, e ela com firmeza, ela vai e argumenta: então, doutor, cuide de mim, porque eu sou essa paciente no meio de 1 milhão. Dada a firmeza da mulher, ele iniciou o tratamento, e ele foi estudar o histórico médico dele. Aí ele deu câncer, deu consciência, ciência, que o câncer dela, que ela era portadora do câncer, começou exatamente quando ela entrou no processo litigioso de divórcio. Porque ela ficara tão triste que ela desejara morrer para vingar do marido. E foi aí que ela gerou o câncer. Então ele começou a tratar com ela essa questão, morrer por causa de uma pessoa. Aí ele vai e sugere a ela que ela faça um tratamento de uma psicologia de otimismo, enquanto ela fazia quimioterapia, e ela se cura. E aí ele fala que ele tinha certeza de Deus. Aí nós sabemos que, lógico, que Deus que comanda tudo, até nas nossas curas de doença, que vai envolver várias coisas, principalmente às vezes o merecimento, né? O tipo de prova que a gente tem que passar. Mas aí ele fala também que o organismo é uma máquina extraordinária, que ela calcula o tempo dos seus pacientes pela forma de como eles encaram a enfermidade. Por isso que o Emmanuel falou com o Chico: reaja. E aí nós vamos voltar lá em Jesus, e ele fala assim: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Aí nós podemos ver que essa mulher, ela não deu ouvidos àqueles que queriam, que tiveram aquele intuito de falar com ela: não vai, não procura. Ela fez aquilo ali do nosso objetivo do ano. O que importa que esse pessoal está falando? Eu quero ir seguir a minha cura. Ela buscou aquela fé que ela tinha lá dentro dela.
E com certeza, gente, ela removeu muitos obstáculos para se curar. É como você falou, Jesus ali, ela removeu montes para encontrar aquela cura. E ela foi uma naquele 1 milhão. E às vezes, gente, a dor na nossa vida, ela é uma dor positiva. E aqui eu lembrei, e aqui tem até uma história de uma professora, temos acho que umas 3 professoras aqui, que eu sei, é exatamente, a dor é positiva, porque ela é exatamente igual aquela professora, aquela mestra, que ela é severa e justa ali com o aluno, quando ela quer que ele aprenda o conteúdo de uma forma mais precisa e eficiente, e nem sempre agradável, porque ela sabe que dali vai sair resultados. E às vezes a dor é assim com a gente também. Para que a gente às vezes tenha o quê? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Deu a gente às vezes parar e entender por que aquela doença chegou a mim. Para quê? Por quê? Às vezes simplesmente ela chegou para mim para que eu mude meu modo de viver. Eu me desacelere às vezes um pouco. Às vezes por quê? Combate aí um pouco desse orgulho seu, dessa vaidade de você achar que você está no seu mundo aí, que você não precisa, né, de ninguém. Aí voltando na história de Chico, Emmanuel continua a conversa com Chico e fala com Chico que na manhã seguinte vai levar ele para mostrar a fazenda do pai, que era a natureza. E aí ele fala com Chico assim, que você sinta, compreenda e possa dela traduzir a mensagem amorosa e retirar os remédios mais santos e eficientes para se curar. E ser mais gentil e feliz. Então aqui eu achei tão interessante que a cura na nossa vida, ela vai muito mais além. Que quando a gente se cura de algo, às vezes é para a gente ser o quê? Mais útil, mais feliz. E aí ele fala assim, e se você for como eu penso, assimilar o que eu vou mostrar, aqui vem esse assimilar e a gente ter vigilância. E às vezes a gente tem vigilância, a gente vê a vigilância às vezes, quando fala orar e vigiar, a gente às vezes pensa que a vigilância é só para a gente vigiar os perigos que vai nos acontecer. Mas que a gente possa vigiar as coisas boas que vai acontecer, principalmente quando a gente está nesse processo de buscar uma cura. Às vezes, igual eu falei, às vezes é alguém que chega, que fala uma mensagem para a gente, às vezes até alguém que fala assim, vai numa casa espírita, toma um passe, faz essa oração. E aí ele fala assim, assimilar o que eu vou mostrar, para certificar-se de que o bem que fazemos é o nosso bem, e quem dá, recebe mais. Ficará curado, porque vai mudar de vida, agir de outra forma. Então aqui Emmanuel deixa claro, como se curar? Através da o quê? Da caridade, do bem. E algo que a gente na doutrina espírita escuta sempre falando da caridade, que fora da caridade não há salvação. E eu tirei várias histórias do momento espírita, e aí eu vou falar uma exatamente em questão da caridade. A Nanda, ela era uma garota indiana, e ela vivia uma vida miserável dos párias. E desde criança, pequenininha, ela aprendeu que ela jamais poderia erguer os seus olhos diante de outra pessoa. Porque lá eram 8 anos mais de cultura e falava que a raça pária era uma raça desprezível. Mas ela era uma nadadora, assim, ótima. Então ela mergulhava no rio Ganges exatamente para buscar o vestuário, os sapatos, a joia dos cardáveis que eram jogadas lá no rio. Mas um dia ela descobre que ela estava enferma. E aí a família dela a vende ela para um prostíbulo. E lá ela vive na lama da imoralidade, de coisas bem tristes. E aí ela, exausta daquela vida, ela foge para uma outra cidade e ela é recolhida pelas feiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá. E aí ela conhece a mensagem de Jesus e ela opta ser uma seguidora
da Madre Teresa. E aí voltamos de novo no nosso objetivo. O que te importa a ti? Ela não importou as dores que ela tinha e ela foi seguir Jesus, os seus ensinamentos. Porque nós podemos ver quantas dores ela tinha ali dentro da alma dela. Ela era de uma raça desprezível, ela foi desprezada exatamente pela sua família, aquela família que ela tanto ajudava. E ela viveu, né, uma vida ali naquele prostíbulo, uma vida triste. E ano mais tarde, então, ela foi servir numa penitenciária da América, né, americana lá, masculina, onde que tinha pessoas adéticos, mas ela tinha uma beleza morena, assim, uns olhos amoedados, e ela despertou uma paixão de um dos internos lá, e ele começou a assediá-la, e ela conseguia esquivar dele com habilidade, com educação. E aqui essa história foi narrada por Divaldo, mas aí ele fala, com as almas corrompidas, ele que não acredita na dignidade de ninguém, ele entendeu que o enfermo entendeu que ela o rejeitava por ele ser aidético. Quando ele falou aqui de almas corrompidas, gente, almas corrompidas também é uma doença. Todos nós ainda trazemos algumas almas, dores, algumas doenças das nossas almas, se podemos assim dizer, né, de outras encarnações, são os nossos preconceitos, são os nossos julgamentos. E aqui veio muito a questão do prostíbulo, me chamou muita atenção. Quantas vezes nós ainda fizemos julgamentos, brincadeiras indelicadas, com pessoas que optam, às vezes, para viver a vida desta forma. Então, às vezes, nós precisamos ainda de nos curar desses sentimentos. Aí, num certo dia, ela estava cuidando de um lá, um preso lá, um presidiário, que já estava em fase terminal. Esse que estava sediando ela, ele toma uma seringa, enche do próprio sangue e traiçoeiramente ele injeta a quantidade do sangue na feira. E ele fala, todo alegre, irônico, ele fala assim, agora nós somos iguais. Só que foi muito estranho, ela não contraiu a doença AIDS. Mesmo depois de anos, mostrava que era soro negativo. E os médicos não sabiam o porquê, porque ela recebeu uma grande quantidade do vírus. E aqui fala que os estudiosos, eles começam a estudar, a ver isso, e eles verem que o cérebro nosso é comandado pela mente. Que o cérebro simplesmente é uma máquina, que é a nossa mente que comanda tudo. E aí, muitos médicos vão pesquisando e percebem, quanto mais nós amamos, mais nós sorrimos, mais nós adquirimos resistências a viroses, a bacilos e doenças sérias. Aí nós podemos ver que ela não contaminou, gente, porque ela estava sempre em paz, em harmonia. Ela estava ali a serviço do bem. Então, às vezes, adoecer, enfermar, eu sei que é difícil, às vezes, falar, porque quando a gente passa por um processo de doença, ou contrair algumas doenças, às vezes, é decisão pessoal. E aí Jesus fala muito pra gente, orai e vigiai, para que a gente não sucumba. E por aqui nós podemos ver que o amor é um alimento que da nossa alma. E a caridade vai ser aquele ambiente bem gostoso de contatamento para o nosso coração. Que quando a gente está nesse processo, a nossa mente começa assim, a harmonizar. E aí a mente não é o nosso comando. Então quando a gente começa a fazer isso, às vezes uma cura vai se realizando, às vezes com pequenas atitudes que a gente vai tendo mais felizes, mais amorosa no nosso dia a dia, para a gente ser melhor. Sem a gente perceber, a gente vai espalhando o bem, o amor na nossa caminhada. E aí na história de Chico,
na manhã seguinte, a primeira coisa que Emmanuel pede para Chico fazer é uma oração. E aí é engraçado, porque diz que o irmão dele estava escutando o rádio na maior altura, exatamente o rádio que tinha Chico dado, mas assim mesmo Emmanuel falou, faça uma oração. E Chico faz. E aí ele vai tomar o café, Emmanuel fala com ele, agradeça os alimentos, agradeça o modo como esse alimento chegou até você. E aqui nós temos a gratidão. A gratidão hoje que é tão falada, que a gratidão eleva a nossa vibração, que a gratidão, né, nos promove a nossa cura. E aí ele sai, Emmanuel continua acompanhando e Emmanuel fala para ele assim, aconselha ele a atender e corresponder a todos pelo caminho, atenciosamente e alegremente, porque ele fala com Chico, vai com Deus, Deus lhe pague, Deus lhe ajuda, saídos de um coração que nós beneficiamos, são luzes que entram na nossa alma, são sentimentos de paz que chegam ao nosso coração como remédios curadouros. E aí Joana de Ângeles fala, o que porém não realiza por amor, a dor convoca a executar. Então, às vezes, aquela dor emocional, aquela doença física, às vezes é algo que nós deixamos de fazer por amor. E Joana fala, Jesus jamais se reportou à busca do sofrimento como recurso da salvação. O sofrimento, esse acontece por efeito da conduta humana, inegavelmente, por escolha de cada um de nós. Porque a dor, nós sabemos principalmente que nós ainda estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, nós vamos ter que passar por ela. Mas muitas vezes o sentimento, o sofrimento, muitas vezes somos nós que impomos na nossa vida. Às vezes será mais ou menos. É porque às vezes é como nós reagimos à dor. E tem um livro que eu estudei para essa palestra que chama Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que é de Almírio Cerqueira Filho, que ele fala da dor, que nós temos 3 reações perante a dor. Nós temos uma reação passiva. É aquela quando nós pegamos a dor, nós não queremos pagar preço nenhum para superar essa situação. Aí a gente começa a acostumar com a dor, ao mesmo tempo com o sofrimento. Com isso vem as desculpas, eu estou assim por causa disso, começa a justificar, eu não vou fazer mais esse tratamento porque não vai dar certo. E com isso a gente vai gerando aqueles sentimentos de autopiedade. E quando nós estamos no sentimento de autopiedade, nós não fazemos nada para mudar. Coisa nenhuma a gente faz para mudar. E aí aquele paralítico lá na piscina, quando ele fala assim, mas eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, logo que a água se agita. Aí ele também tinha um sentimento, nós sabemos que ele estava paralítico, mas ele tinha um sentimento ali assim, olha aqui como eu estou, eu não consigo movimentar. É um sentimento de autopiedade. Aí ele fala que nós temos uma reação reativa. É quando nós revoltamos com a dor. Sabe quando a gente está com aquela dor e tudo, que a gente fala a si mesmo com Deus? Pode ter gente que não fala, mas eu já falei com Deus. Por quê? Por que comigo? Aí tem um sentimento, sim, de revolta. E a revolta não resolve a dor. Aumenta o sofrimento. É quando aquele paralítico fala assim, estou tentando entrar, mas há sempre outro que entra na minha frente. Então, ele estava ali assim, bem revoltado, porque sempre tem aquele que é mais esperto do que ele. Às vezes é quando eu falo assim, porque comigo isso não é justo. Eu sempre estou com uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, estou sempre indo ao médico e o outro nunca tem nada, né? Mas aí Jesus fala assim, levanta-te, toma teu leito e anda. E ele foi. E isso ele fala como se fosse uma reação proativa. Às vezes nossa reação proativa
E às vezes é só a gente pensar, buscarmos refletir. O que eu estou vivenciando com essa dor? Às vezes eu estou com muita dor, às vezes eu estou já naquele meu estado assim, de dor e tudo. As pessoas às vezes começam a afastar de mim. Eu falo, ai, fulano está afastando. É porque às vezes eu não quero fazer nada. Às vezes a minha reação proativa, às vezes eu só começar a verificar, eu tenho às vezes começar a valorizar o que é o bem, o que é o belo, o que é o bom. Às vezes é buscar formas de superar a dor que eu estou passando. Ou às vezes eu vou buscar uma forma só de amenizar um pouquinho. E com isso eu vou estar falando, a gente vai libertando do sofrimento. Porque Joana mesmo falou, que Jesus falou que o sofrimento não é a nossa salvação. A nossa salvação, Jesus falou que é o amor. E aí Emmanuel trouxe isso na história para Chico, valorizar o bem, o bom e o belo. Ele continua a caminhada com Chico, era uma manhã clara de sol, e ele vai mostrando todos os valores da fazenda do pai, mas mostrando cada pormenor daquele valioso patrimônio. Eu achei interessante que ele mostrou a árvore, o caminho, a nuvem, até a poeira, o que mata borrão do charco. Ele mostrou simbolizando alguns desvelos dos cuidados do homem ali mesmo com a natureza. Ele mostra algumas coisas que é a misericórdia de Deus. Ele mostrou o frio. Até a ponte, ele mostrou que ele falou assim, ela serve para pobres, para ricos, para maus e bonitos, para bons. Ele fala assim, até ela tem uma serventia. E aí Emmanuel faz uma pergunta para Chico, e assim, Chico se calou. Aí eu falei, nossa, se Chico se calou, imagine eu. Ele perguntou para Chico assim, Chico, você já foi ponte para alguém? E ele não sabia, ele sem saber como responder ao seu iluminado guia, ele cala, ele simplesmente cala e vai guardando os ensinos recebidos com amor, com atenção e respeito. E em sonho ele recebe a graça. E dias depois, como previra Emmanuel, o querido Chico está curado, forte, alegre e feliz. Então, né, gente? Se Chico se calou, se ele já foi ponte para alguém, fica a pergunta para nós. E aqui nisso tudo que eu já falei, nós podemos ver que aqui tem a presença de Deus e da espiritualidade. Mas só que Deus e a espiritualidade, gente, ela não se encontra à disposição da gente para fazer todos os favores que a gente quer. Nem para providenciar todos os itens que a gente quer. Que às vezes a gente fala assim, eu quero curar, que eu cure rápido, que eu possa encontrar isso, aquilo. Não, eles não estão. Porque nós vimos que Emmanuel falou com Chico, reaja. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, mas que eles estão todos os dias com a gente, demonstrando cuidados para a gente se tranquilizar, para mostrar que está ali conosco. E principalmente nos momentos mais difíceis de sofrimentos, eles estão. Porque coisas pequenas às vezes que acontecem, detalhes. Porque a gente vê Deus, essa grandeza, assim, Deus é isso, pequenos detalhes, coisinhas mínimas, própria da grandeza. Essa grandeza que é quem? Que é o nosso Deus, que é onipresente, que é este Pai. Ele não esquece das coisas minúsculas que às vezes são tão insignificantes. Não insignificantes para Ele, mas para nós são. Mas faz muita importância para nossas vidas. Porque às vezes são coisinhas pequenas que nos fortalecem na doença. Principalmente quando a gente está ali naquele dia para baixo, com uma doença emocional, que é aquele amigo que anos que não manda uma mensagem, que é tocado pelo plano espiritual, manda uma mensagem, e você fala assim, eu vou abrir, porque fulano nunca me manda nada,
Porque às vezes pessoas às vezes mandam, você não lê, mas aí essa eu vou ler. E é exatamente aquela resposta que você estava precisando. Às vezes você senta no ônibus, uma pessoa mais alegre senta do seu lado, toca ali uma ideia, te conta uma coisa que você sorri. Porque nada nós sabemos que é sem a ciência divina, que nada ocorre sem essa ciência divina, sem essa ciência de Deus. Porque lá no Evangelho mesmo fala que Deus veste a erva do campo, que não tece e nem fia, que Ele providencia alimento para as aves, que não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros. Se Ele faz tudo isso, que dirá que esse Pai amoroso pode fazer por nós? Com certeza, esse Pai bom e amoroso, Ele vela por cada um de nós que somos seus filhos, cada dia, todos os dias. Agora eu gostaria que todo mundo parasse assim, imaginasse assim, pelo conhecimento que a gente tem. Imagina esse universo imenso que tem de estrelas, que tem de planetas, principalmente que a gente estuda na doutrina espírita, que vai muito além do conhecimento, às vezes científico, que a cada dia eles estão descobrindo. Que nós temos um grãozinho de areia ali, aquele mar imenso, o céu estrelado, tantos animais que a gente não conhece, tudo isto, e nós estamos aqui fazendo parte disso. Imagina. Se a gente for ver, a gente é um grãozinho de areia. Mas a gente tem este cuidado deste Pai amoroso. E às vezes a gente não percebe isto. A gente só vai perceber quando eu falei dessa questão da nossa vigilância, quando algo acontece na nossa vida. Algo me aconteceu há umas 2 semanas atrás. Não foi algo assim muito legal, não. Depois que passou, eu falei assim, e não é que aí teve um toque de Deus me empurrando para a vida? Porque às vezes a dor é positiva exatamente nisso, para nos empurrar para a vida. E aí eu falei, não, eu tenho que ir para mim não precisar de ir pela dor maior. Então, assim, a gente, em pequenininho, nós podemos saber que tem gente do planeta que nem sabe, né, que a gente existe. Mas Ele sabe, Ele está aí velando por nós. Então, que a gente não esqueça deste detalhe. Que a gente não esqueça deste detalhe. E aí tem uma frase, é um comentário do Paulo Ferrani, ele é um escritor americano, foi de uns livros que eu estava estudando, que ele fala assim: você parou de culpar os outros, de reclamar, parou de procurar falhas, parou de ser uma criança zangada e ferida, parou de tentar castigar o mundo por abandonar, parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus e Ele piscou e disse: bem-vindo ao lar. E aí eu vou contar para você uma história exatamente disso para vocês. Que quando às vezes a gente para de reclamar, de se sentir abandonado, para a gente ter essa ciência, dessa vigilância, para a gente ver o toque de Deus. Isso aqui aconteceu numa história narrada por uma pessoa também que passou por uma doença. Ele fala que ele vivia muito bem com a esposa, com os filhos, a vida estava sorrindo para ele. Ele estava muito bem realizado na profissão, mas aí chega um câncer agressivo e manifesta. E ali ele começou seu calvário de cirurgias, de tratamento de quimio, radioterapia. E com isso vem uma jornada, ele fala de dores, de anseios, de sofrimento. E aí ele fala também que com isto, olha para vocês verem, ele fala que ele teve aquela reação que eu falei para vocês, proativa, que às vezes ele só falou. Teve aqui o quê? Um tempo de aprendizado para ele, um tempo de desenvolvimento, de autoconhecimento, da paciência, da humildade.
que na caminhada dele, ele sempre sentia um amparo muito forte da espiritualidade. Mas naqueles momentos recentes que ele estava vivendo, que às vezes faltava dele a harmonia interior, sabe? Ele parecia que ele percebia, ele fala assim que estava faltando aquela harmonia ali dentro dele. Ele às vezes deixava de perceber que estava ali verdadeiramente aquele apoio espiritual, às vezes. Mas aquele apoio estava ali. É exatamente o que eu falei. É esse vigiar, que às vezes a gente fica vigiando só o algo de ruim, que a gente fala que Jesus falou, orai e vigiai, mas a gente ora pedindo uma cura, a gente ora pedindo alguma coisa e a gente não vê que o amparo está ali. E aí ele estava em convalescença da sua 9ª cirurgia, ele tinha retirado um nódulo no pescoço e ele estava sozinho em casa porque a esposa dele tinha saído com as crianças, porque estava um dia muito bonito, e ela tinha saído com as crianças para as crianças brincarem no parque. E aí ele sentiu uma vontade muito grande de tomar um tererê, que é uma bebida de origem paraguaia, espécie de um mate com uma água gelada, que ele já estava com uma vontade há muito tempo, antes da cirurgia, mas ele teve de abster de tomá-la. E aí ele vai para a cozinha para começar o preparo. Aí foi aí que ele verificou que ele não tinha o limão. E aí, ao mesmo tempo que ele já ia como se disse, porque a gente é assim, tá tudo dando certo. Uma coisinha que não dá certo, a gente já coloca a nossa cólera ali, a gente já, né? Mas ele falou para ele a si mesmo, paciência. Ele disse para si mesmo. Mas consigo mesmo, ele permitiu-se ficar um pouquinho mais triste. Porque também, igual ele falou assim, permitiu um pouquinho, não quer dizer que o tempo todo a gente vai ficar forte. Foi, porque Jesus mesmo falou que quando a gente estivesse cansado, sobrecarregados, oprimidos, que a gente fosse ele, porque ele sabia que esses momentos acontecem na nossa vida. Aí ele fala que sem o limão, o tererê não tinha o mesmo sabor. Passado alguns minutos, ele ouve umas batidas fracas na porta do apartamento. Aí ele vai com muito cuidado, andando, porque ele estava com ponto no local, e foi atender. Para surpresa dele, era um filho da vizinha que tinha 3 anos, que estava lá na porta. O menininho olha para ele e fala assim, eu vim trazer este limão para você. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, a mãe surgiu pedindo desculpa pelo incômodo. Ela fala assim, eu não sei o que aconteceu. Ele estava assistindo televisão, de repente ele levantou, pegou o limão na geladeira, abriu a porta do apartamento e saiu em disparada. Aí ele agacha, pega o limão, agradece e dá um abraço na criança. Aí veio para mim a história de Chico lá. Esse menino foi uma ponte. Ele foi exatamente aquela ponte da espiritualidade até aquele homem. Então, às vezes, a nossa questão da gente vigiar é a gente perceber que alguém vai ser ponte. Às vezes também, agora veio aqui para mim, é a gente receber uma intuição e às vezes a gente falar, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer isso. Quem sabe que a espiritualidade está ajudando a gente exatamente para a gente ser a ponte para alguém que está precisando, às vezes de uma palavra, de uma indicação de alguma coisa. Aí ele volta para a cozinha, completou o preparo da sua bebida, com limão acabou o preparo, e as lágrimas começaram a descorrer dos seus olhos, porque ele estava tão penalizado de si mesmo. Ele estava tão triste, como se ele estivesse só no mundo, antes daquele quadro de uma longa convalência. Mas Deus lhe dá o recado. Deus dá aquele recado que estava de olho nele. Ele servia de uma criança para lhe dizer isto. Uma criança que viera trazer
o que ele precisava para sentir um pouquinho melhor. Então, para encerrar isto, eu já estou encerrando, eu gostaria assim que todo mundo agora conseguisse assim, a gente pudesse ficar assim, um minutinho, a gente pensasse às vezes numa dor que a gente está passando agora no momento, ou uma situação difícil que a gente passou, que a gente pudesse perceber, porque aqui dentro é tudo mais tranquilo, né? Dentro da casa espírita, nós sabemos que todo mundo aqui está numa mesma, podemos se dizer, na mesma sintonia, todo mundo veio buscar o mesmo propósito de conhecimento, de busca de ajuda, está todo mundo às vezes com o coração bem, por mais que esteja alguma angústia dentro. Sabemos do preparo do plano espiritual, mas lá fora é tudo mais diferente. Então, às vezes a gente na nossa correria, a gente não consegue parar no final do dia e pensar o dia que nós tivemos e ver os toques pequenos de Deus. Então, assim, que a gente pudesse parar, aproveitar que aqui ninguém está com correria nenhuma, ninguém quer ir embora, eu estou dentro do meu horário até bastante hoje, que a gente pudesse realmente parar, pensar nessa presença dele na nossa vida, sentir mesmo dele, de Jesus, da espiritualidade. Às vezes pode ser de um perigo grande, mas às vezes pode ser de uma pequenina coisa. Estou encerrando, que nós possamos agradecer a Deus a oportunidade de tê-lo na nossa vida, porque nós sabemos que existem ainda milhões de pessoas, que ainda, milhões não, mas tem muitas pessoas que ainda não acreditam no Deus, tem muitas pessoas ainda que nem conhecem a mensagem de Jesus, e nós somos agraciados. Nós somos agraciados porque eu acho que todo mundo aqui acredita em Deus. Nós conhecemos a mensagem de Jesus. Nós somos, se dizemos espíritas, então nós conhecemos que existe realmente o plano espiritual, que nós temos a ajuda deles. Um dia, conversando com a Ivanildes, nós falamos que, ela falou comigo, eu falei, não é mesmo, Ivanildes? Que às vezes a nossa correria, nós esquecemos do plano espiritual que está junto da gente. Então nós somos ricos, nós somos agradecidos. Sabemos que na correria nós somos igual esse cara aqui na história, que às vezes nós ficamos tristes, que às vezes nós torcemos o nariz porque faltou o limão, porque o ônibus atrasou, porque um não fez a nossa vontade, que a nossa cura está demorando a acontecer. Mas somos agradecidos. Então que podamos agradecê-lo por estarmos aqui, pela espiritualidade na nossa vida, e que possamos melhorar a cada dia mais, que possamos estar vigilantes para sermos atentos também, para ser pontes na vida de alguém. Porque a cada dia que passa, sabemos que as doenças emocionais estão aumentando. Então, que a gente possa se fortalecer exatamente para ajudar aqueles, às vezes até para nos ajudar. Também que nós não tenhamos a vergonha de pedir ajuda no momento que precisarmos. Então, muito obrigada a todos e a espiritualidade. Que possamos retornar para casa em paz.